Ai, galera, olha só. No mundo onde você consegue imaginar empresários começando projetos ou simplesmente com canais que estão aí naquele sonho, o sonho da nova geração, que é criar o seu canal, conseguir bater uma meta de network e conseguir entrar numa network, monetizar seus vídeos, começar a ganhar um dinheirinho, fazer aquela autonomia de livre mercado, que é o mercado, ou melhor, as novas profissões do século XXI. Aí você tem bombas e problemas e mais problemas. O que aconteceu recentemente, né? Ou melhor, voltando um pouco na história. Quando o YouTube começou a se popularizar e você começou a ter aquela nova categoria, aquela nova profissão, aquelas novas pessoas que se chamavam YouTubers, veio aquela novo tipo de empresa, que seria as networks, que seriam as empresas que defenderiam os YouTubers, tanto como eu, como vários por aí, ou talvez alguns que estejam me assistindo, e simplesmente para que pudesse, ou melhor, da melhor das hipóteses, ligar, como se fosse uma emissora e a gente tivesse nosso programa, eles defenderiam a gente, dando licença, dando suporte. Beleza, as networks gringas chegaram no Brasil, chegaram fazendo besteira. Se lá fora pagava $10 pra gente, pagava 1 ou menos. Coisas abusivas, suporte técnico que não era em português e que também era ineficiente. Aí beleza, surgiu uma network milagrosa. Lembro de uma live que o próprio dono dela, né, o cara que esteve à frente desse projeto, criticou muito as networks gringas. E aí surgiu a maravilhoso sonho Paramaker. Ou seja, que seria a network que defenderia os brasileiros, aquela network brasileira verde e amarelo. Beleza, tudo era próspero, aí começaram a surgir gringas dando um suporte melhor, aí parecia que as coisas melhoravam, apesar que era muito discutível o empenho dessas mesmas networks, que por si só, se elas deviam nos dar apoio, praticamente era o contrário, né? Enfim, tratamento VIP seleto para aqueles que eram grandes e aqueles que eram menores, nada, lixo, por questões de número. Mas enfim, qual é a bomba de hoje? Qual é a bomba de hoje? Disse que o Felipe Neto, ele era o cara que esteve à frente, né? Eu não sei dizer em bastidores o que ele era, mas como qualquer empresa é um negócio muito complicado de se trabalhar sozinho, teve aí pessoas juntos ao redor que auxiliaram ele. E aparentemente o irmão dele, Lucas Neto, trabalhou nesse projeto, fez a Paramaker surgir, ser o que ela foi, expandida da forma que se expandiu, explorando muita gente ou não. Discussível. Enfim, aí recentemente tivemos a notícia que a network, a Paramaker, foi comprada por uma ou seja, uma empresa maior, gringa, para fazer investimentos no Brasil, ou seja, virou uma multinacional ou uma terceirizada para o Brasil. Enfim, não dá para discutir como se age. Como o negócio não era algo feito por mais uma pessoa, ou seja, uma empresa controlada por muita gente, você tinha aí essa leva de pessoas trabalhando juntos na mesma empresa. Qual é o problema disso? Quando ela foi comprada, a Paramaker provavelmente estava numa crise, eu não sei o que aconteceu, se estava indo para falência ou não, mas sei que alguns canais começaram a perder da sua rede, começaram a sair para outras networks, aí o número de views deve ter caído, ao mesmo tempo que esses canais saíram, vocês podiam ver os canais principais da Paramaker perdendo alguns atores, alguns apresentadores, e aí quando ela foi comprada, você, logicamente, né, quando uma empresa muda ou entra sob uma nova direção, é comum que eles vão limpar a sujeira da casa e demitir algumas pessoas, trocar alguns setores por outros. E o irmão dele, de Felipe Neto, trabalhava lá. Esse cara era o Lucas Neto. Enfim, esse cara começou a soltar bombas bem peculiares, afinal, porque relacionado à network também entra a mim como qualquer outra pessoa que está no meio do YouTube. E cara, coisas que ele disse eram bem discussíveis, como por exemplo, ele criou um canal chamado Hater Sincero, e nesse canal você conseguia encontrar algumas informações vindas dele, pessoa que estava na interna, ou seja, informações que já tem uma fonte verídica. E aí, o que acontece? Nenhum canal vai ser liberado para a Maker, porque ela não existe. É tudo com a Maker, é para sair só com a ação judicial internacional, ou seja, tá tudo ferrado, né? Por quê? Assim,
Pode perguntar a qualquer youtuber, se você ficar aí vasculhando vários grupos de divulgação do YouTube, você tem muita discussão sobre isso e você tem muita gente que foi nessa ilusão. O marketing era muito grande, pessoas que influenciavam o crescimento dessa network era muito grande. Qualquer canal que seja de um cara registrado como maior de idade, ele não vai conseguir sair, porque a network prende. A assinatura final, a confirmação de desvinculação de uma network, da saída de uma network, é da própria network, não é do canal. Ou seja, isso é uma dor de cabeça. Enfim, aí você tem que entrar com o YouTube para poder ter uma ação fora, ou seja, é um negócio inviável. Aí beleza. Aí o outro tweet que ele mandou, bem polêmico por sinal, é isso aqui: o destino da Paramaker era só falência. Ela usava um discurso que tinha 500 milhões de views e vendia isso para as agências. Mas, aí continuando no outro tweet, essas views são de canais ou da network. Até onde eu sei, só a parafernália é da network, porque uma agência ia precisar dela. Por que uma agência ia precisar da Paramaker, já que ela poderia negociar diretamente com o canal e não com nenhuma pra network? Acordem! Ou seja, isso, assim, são coisas que quem tá no YouTube já consegue perceber, né? As networks, elas se aproveitam do nosso número, do nosso conteúdo, querendo ou não, elas fazem isso. Sabe por quê? Quando se trata de ações publicitárias, caraca, você entra no site da Broadband TV, você tem um espaço lá, tratamento VIP, VIP alguma coisa, eu não lembro o que eles mudaram, que sempre muda, sempre atualizam o site, né? E assim, bata metas de visualização inscritos que você vai ser reconhecido, valorizado. Caraca, mas cara, o que é isso? Isso é um absurdo. Isso é uma técnica de exploração. Trabalhe mais pra mim, que se aí você ganhar, se você fizer o que eu quero, bater a meta que eu quero, chamar a minha atenção, aí sim, você vai ser beneficiado. Cara, você tem noção do que é isso, gente? Isso é uma exploração. Mesmo assim, faz totalmente sentido, querendo ou não, toda a network brasileira usava isso a favor para poder fazer alguma imagem, conseguir um financiamento de qualquer coisa, e não valeria nada no fim das contas. Olha só, isso é uma coisa muito séria, querendo ou não, que fica aí por baixo dos panos, e poucos são aqueles que têm coragem de chegar à frente e falar: poxa, network, estão de brincadeira. A Paramaker, ela está realmente fadada ao fracasso, ou melhor, falência. A network não existe. Só de comentários que pessoas que trabalham lá, trabalham por contrato, não carteira assinada, porque eles não têm CNPJ, já são absurdos, ou seja, não tem registro de empresa. Caraca, que é isso? Mas enfim, é o que existe, é a network, é o Brasil. Querendo ou não, a Paramaker não está tão bem assim. Muitos canais grandes saíram dessa rede. Alguns canais dessa rede que eram financiados pela própria network não existem mais, entendeu? Pô, IGN Network tá aí parada. Ela tá parada. Caraca, YouTuber tá cheio de treta, né? Ah, cara, é muito triste mesmo ver essa situação. Um negócio que deveria ser nacional, crescer, um país onde consumimos o compartilhamento virtual, cria um conteúdo inovador, e aí temos essa situação deplorável. Querendo ou não, gente, por favor, não vale a pena. Fim da Paramaker é um negócio triste, mas fazer o quê? Vamos ver no que vai dar, né? É isso que podemos entender desse vídeo, desses comentários. Valeu, gente. Fui. Com muita treta na internet, você vai conhecer hoje no meu canal que vai assistir. Por que uma agência ia precisar da Paramaker, já que ela poderia negociar diretamente com o canal e não com nenhuma pra network? Acordem! Ou seja, isso, assim, são coisas que quem tá no YouTube já consegue perceber, né? As networks, elas se aproveitam do nosso número, do nosso conteúdo, querendo ou não, elas fazem isso. Sabe por quê? Quando se trata de ações publicitárias, caraca, você entra no site da Broadband TV, você tem um espaço lá, tratamento VIP, VIP alguma coisa, eu não lembro o que eles mudaram, que sempre muda, sempre atualizam o site, né? E assim, bata metas de visualização inscritos que você vai ser reconhecido, valorizado. Caraca, mas cara, o que é isso? Isso é um absurdo.
Isso é uma técnica de exploração. Trabalhe mais pra mim, que se aí você ganhar, se você fizer o que eu quero, bater a meta que eu quero, chamar a minha atenção, aí sim, você vai ser beneficiado. Cara, você tem noção do que é isso, gente? Isso é uma exploração. Mesmo assim, faz totalmente sentido, querendo ou não, toda a network brasileira usava isso a favor para poder fazer alguma imagem, conseguir um financiamento de qualquer coisa, e não valeria nada no fim das contas. Olha só, isso é uma coisa muito séria, querendo ou não, que fica aí por baixo dos panos, e poucos são aqueles que têm coragem de chegar à frente e falar: poxa, network, estão de brincadeira. A Paramaker, ela está realmente fadada ao fracasso, ou seja, virou uma multinacional ou uma terceirizada para o Brasil. Enfim, não dá para discutir como se age. Como o negócio não era algo feito por mais de uma pessoa, ou seja, uma empresa controlada por muita gente, você tinha aí essa leva de pessoas trabalhando juntos na mesma empresa. Qual é o problema disso? Quando ela foi comprada, a Paramaker provavelmente estava numa crise, eu não sei o que aconteceu, se estava indo para falência ou não, mas sei que alguns canais começaram a perder da sua rede, começaram a sair para outras networks, aí o número de views deve ter caído, ao mesmo tempo que esses canais saíram, vocês podiam ver os canais principais da Paramaker perdendo alguns atores, alguns apresentadores, e aí quando ela foi comprada, você, logicamente, né, como quando uma empresa muda ou entra sob uma nova direção, é comum que eles vão limpar a sujeira da casa e demitir algumas pessoas, trocar alguns setores por outros. E o irmão dele, de Felipe Neto, trabalhava lá. E esse cara era o Lucas Neto. Enfim, esse cara começou a soltar bombas bem peculiares, afinal, porque relacionado à network também entra a mim como qualquer outra pessoa que está no meio do YouTube. E cara, coisas que ele disse eram bem discussíveis, como por exemplo, ele criou um canal chamado Hater Sincero, e nesse canal você conseguia encontrar algumas informações. Ai, galera, olha só, no mundo onde você consegue imaginar empresários começando projetos ou simplesmente com canais que estão aí naquele sonho, o sonho da nova geração, que é criar o seu canal, conseguir bater uma meta de network e conseguir entrar numa network, monetizar seus vídeos, começar a ganhar um dinheirinho, fazer aquela autonomia de livre mercado, que é o mercado, ou melhor, as novas profissões do século XXI, aí você tem bombas e problemas e mais problemas. O que aconteceu recentemente, né? Ou melhor, voltando um pouco na história. Quando o YouTube começou a se popularizar e você começou a ter aquela nova categoria, aquela nova profissão, aquelas novas pessoas que se chamavam YouTubers, veio aquela novo tipo de empresa, que seria as networks, que seriam as empresas que defenderiam os YouTubers, tanto como eu, como vários por aí, ou talvez alguns que estejam me assistindo, e simplesmente para que pudesse, ou melhor, da melhor das hipóteses, ligar, como se fosse uma emissora e a gente tivesse nosso programa, eles defenderiam a gente, dando licença, dando suporte, beleza. As networks gringas chegaram no Brasil, chegaram fazendo besteira, se lá fora pagava $10 pra gente pagava 1 ou menos, coisas abusivas, suporte técnico que não era em português e que também era ineficiente, aí beleza, surgiu uma network milagrosa. Lembro de uma live que o próprio dono dela, né, o cara que esteve à frente desse projeto, criticou muito as network gringas. E aí surgiu a maravilhoso sonho Paramaker, ou seja, que seria a network que defenderia os brasileiros, aquela network brasileira verde e amarelo. Beleza, tudo era próspero, aí começaram a surgir gringas dando um suporte melhor, aí parecia que as coisas melhoravam, apesar que era muito discutível o empenho dessas mesmas networks, que por si só, se elas deviam nos dar apoio, praticamente era o contrário, né? Enfim, tratamento VIP seleto para aqueles que eram grandes e aqueles que eram menores, nada, lixo, por questões de número. Mas enfim, qual é a bomba de hoje? Qual é a bomba de hoje? Disse que o Felipe Neto, ele era o cara que esteve à frente, né? Eu não sei dizer em bastidores o que ele era, mas como qualquer empresa é um negócio muito complicado se trabalhar sozinho, teve aí pessoas juntos ao redor que auxiliaram ele. E aparentemente o irmão dele, Lucas Neto, trabalhou nesse projeto, fez a Paramaker surgir, ser o que ela foi, expandir da forma que se expandiu, explorando muita gente ou não.
discussível. Enfim, aí recentemente tivemos a notícia que a Network, a Paramaker, foi comprada por uma ou seja, uma empresa maior, gringa, para fazer investimentos no Brasil, vindas dele, pessoa que estava na interna, ou seja, informações que já tem uma fonte verídica. E aí, o que acontece? Nenhum canal vai ser liberado da Paramaker, porque ela não existe. É tudo com a Maker, é pra sair só com a ação judicial internacional, ou seja, tá tudo ferrado, né? Por quê? Assim, pode perguntar a qualquer youtuber, se você ficar aí vasculhando vários grupos de divulgação do YouTube, você tem muita discussão sobre isso e você tem muita gente que foi nessa ilusão. O marketing era muito grande, pessoas que influenciavam o crescimento dessa network era muito grande. Qualquer canal que seja de um cara registrado com maior de idade, ele não vai conseguir sair, porque a network prende a assinatura final. A confirmação de desvinculação de uma network, da saída de uma network, é da própria network, não é do canal. Ou seja, é uma dor de cabeça. Enfim, aí você tem que entrar com o YouTube para poder ter uma ação fora, ou seja, é um negócio inviável. Aí beleza. Aí outro tweet que ele mandou, bem polêmico por sinal, é isso aqui: o destino da Paramaker era só falência. Ela usava um discurso que tinha 500 milhões de views e vendia isso para as agências. Mas, aí continuando no outro tweet, essas views são de canais ou da network? Até onde eu sei, só a parafernália é da network, porque uma agência ia precisar dela.